Muito bom dia, caro telespectador. O Conecta News, a sua central de notícia e informação e também entrevista, retorna ao vivo nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, e dando seguimento à nossa série de entrevistas prefeitos e municípios, a gente recebe nessa manhã, ao vivo e com exclusividade, Pedro Sottile, o prefeito municipal de Nova Araçá. Muito bom dia, seu Pedro, muito bem-vindo ao nosso programa Conecta News. Se sente honrado por recebê-lo nessa manhã. E para começar, a tradicional pergunta que a gente faz para todos os prefeitos que recebemos: qual é a sua formação, há quanto tempo na vida pública e há quantos anos na gestão à frente da Prefeitura de Nova Araçá? Bom dia, Pedro Sottile. Bom dia a todos os telespectadores da Conecta Mais. É sempre uma alegria podermos estar mais uma vez aqui conversando com a equipe, conversando com a população de toda a nossa região. Então, eu iniciei a minha vida pública há 16 anos. Hoje eu estou com 55 anos. A minha profissão é eletricista, manutenção de automóveis, eletrodomésticos, enfim, essa linha de trabalho. A minha formação é até segundo grau, está nos planos também para uma faculdade, evidentemente. Tenho 2 filhos, sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa Jussara, meu filho Maier Pedro Sottile, engenheiro mecânico, e Ana Cristina, médica veterinária. E estamos aí, como já falei, fui 16 anos na política, fui vereador por 2 mandatos, presidente do Legislativo também, vice-prefeito e atualmente prefeito. Já esteve também no Poder Legislativo, também presidindo a Casa Legislativa lá de Nova Araçá. Então, adquire experiência do Poder Legislativo e agora passa ao Poder Executivo. Prefeito Pedro, Nova Araçá é um município jovem, assim como vários outros municípios aí da nossa região. Quantos anos de emancipação política Nova Araçá adquire e quantos são aí os habitantes que hoje vivem em Nova Araçá? E quais são os principais fatos que o senhor pode apontar nessa emancipação que destacam o desenvolvimento da sua cidade? Então, Nova Araçá está com 55 anos de emancipação. No dia 12 de abril do mês desse ano, nós completamos aí 55 anos de emancipação política. Nós temos em torno de 5 mil habitantes, e o surgimento de Nova Araçá se deu em virtude da população que ali foi chegando, mas o fato principal é o trabalho desse povo. É um povo que trabalhou bastante e com esse trabalho foram surgindo os primeiros modelos de agricultura, e com isso logo em seguida foram surgindo indústrias, prestação de serviços, comércio, e a cidade foi crescendo a partir principalmente do trabalho da nossa população. Também nós precisamos destacar que a partir de todo esse trabalho, ele vinha sendo conduzido pelas famílias tradicionais de origem italiana, e com isso também chegou a religiosidade que o povo de Nova Araçá e o povo descendente de italianos e de outras etnias também, eles têm muita religiosidade. E com isso foi se construindo aí as estruturas das comunidades, igrejas, capelas, salões de festa. E também nós temos aí no município, hoje construída, desde 1940, uma belíssima igreja, a igreja matriz. Bem no centro da cidade, bem à margem da rodovia, porque Nova Araçá é cortada pela rodovia. Perfeito. E a rodovia também impulsionou, falando na rodovia, impulsionou muito o crescimento do município. Mas foi a partir do trabalho dos empreendedores, dos primeiros moradores, que Nova Araçá iniciou
um progresso que até hoje nós temos ele bastante presente na comunidade. Iniciaram as primeiras pavimentações, com os primeiros mandatos de prefeitos, né, e assim o município foi crescendo. Hoje nós temos um município bastante estruturado, nós temos escolas, nós temos indústrias, um comércio forte, e isso tudo, toda essa estrutura que se formou no município é que acabou dando condições para os moradores que ali estavam e os que foram chegando, para colocarem ali os seus negócios, instalarem as suas empresas e assim sobreviver e gerar riquezas para o município. Mas foram muitos os pontos principais aí que realmente fizeram com que Nova Araçá alavancasse um progresso bastante considerável. E prefeito Pedro, sobre essa parte de desenvolvimento do trabalho da população, dessa vocação que a população de Nova Araçá tem para empreender e gerar riqueza, quais que são as atividades econômicas que hoje o senhor destaca que merecem aí uma posição bastante expressiva na formação do orçamento da cidade? Indústria, comércios e serviços, qual é a participação desses segmentos na formação da renda do município? Bom, nós tivemos 2 momentos importantes em Nova Araçá e acredito eu que na região também. No primeiro momento, a agricultura que se formou a partir dos primeiros moradores, desenvolvendo essa agricultura, produzindo grãos, produzindo animais de corte, animais para sustentabilidade da família. Então, a agricultura, no primeiro momento, ela foi a que alavancou o progresso do município. Mas, com o tempo, as indústrias também foram se instalando, foram buscando seus espaços, e hoje nós temos a maior indústria, que é a Agro Araçá, que também ela industrializa produtos da agricultura, ou seja, aves, né? E a partir disso a indústria começou a tomar um impulso um pouquinho maior. Então hoje a indústria representa em torno de 60% do orçamento do município, da geração de empregos também, um pouco mais, 60%, pouco mais, pouco menos, e 40%, pouco mais, pouco menos, da agricultura, né? Agricultura, 60% indústria e comércio, né? E 40% de agricultura. E essa parte da agricultura, a gente passou, né, prefeito Pedro, por uma das estiagens mais perversas, que pode assim se dizer, dos últimos anos, né? Desde novembro do ano passado, sem chuvas expressivas. Agora, ao longo do mês de maio, a gente acabou dando uma recuperada, e Nova Araçá chegou a decretar situação de emergência por conta da estiagem. E quais foram os aspectos que a prefeitura teve que atuar para auxiliar o produtor rural? Então, nós passamos sim, ainda estamos numa situação, ainda estamos em emergência. Nós decretamos emergência no município, assim como toda a região também o fez, e nós buscamos junto ao Estado a homologação dessa situação de emergência. Nós fomos homologados e reconhecidos também pela União. Então, hoje em Nova Araçá, a situação de emergência de Nova Araçá, ela foi homologada pelo Estado e reconhecida pela União. Com isso, os produtores que tenham financiamentos, ou eles fizeram o PRONAF, eles conseguem, né, junto aos bancos, as entidades financeiras, prorrogar o prazo ou trabalhar readequar a sua situação. Também o município apoiou muito a agricultura. Nós reduzimos o valor de horas máquinas para os produtores, né, para a colheita da silagem, aquilo que os produtores produzem para alimentar os seus animais de leite, que produzem leite, enfim, animais de corte. E também nós apoiamos as comunidades com a reorganização de redes da água que estavam com problema. Nós reorganizamos
e reformamos ou fizemos redes novas, né, para apoiar o produtor. Também perfuramos 3 poços artesianos. Um número expressivo, né? Um número bastante expressivo. E agora, com a Corsan, ter perfurado mais um poço neste ano também, chegamos a 4, num terreno do município, que o município cedeu para a Corsan para perfurar um poço, para ceder água para o perímetro urbano, né, para a área do perímetro urbano que é a Corsan que atende. E que nós tínhamos uma dificuldade enorme de água. Então, com esse poço e mais os que já tinham da Corsan, o perímetro urbano está servido de água e, graças a Deus, agora nós não tivemos mais problema. Mas a área rural, nós perfuramos 3 poços artesianos, temos mais 2 solicitados junto à Secretaria da Agricultura Estadual, estamos aguardando, provavelmente nos próximos dias, nos próximos meses, teremos perfurando mais 2. Também nós temos um caminhão-pipa, onde nós apoiamos o produtor que eventualmente faltasse água. O município sempre se propôs, né, se dispôs aí em qualquer horário, fim de semana, a levar essa água para que o produtor pudesse manter os seus animais abastecidos e, enfim, né, para não diminuir a produção. E com isso, né, nós conseguimos aí amenizar a situação da seca, que foi bastante longa, que foi bastante complicado. Agora, nos últimos dias, nós tivemos algumas chuvas, mas para o nível das águas, para que fosse retomado, voltasse uns níveis ao normal, né, ainda nós precisamos um pouco mais. Muito bem. E, prefeito Pedro, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor, até porque Nova Araçá passou por uma situação incomum aí em meio de toda essa situação do Covid, né? Nós tínhamos toda essa relação de propagação de possíveis surtos junto a frigoríficos, a plantas de processamento de carne. Isso ocorreu nos Estados Unidos, isso ocorreu na Alemanha, isso ocorreu em diversos lugares do Brasil. E Nova Araçá conta com a sua maior empresa e geradora de empregos, diga-se de passagem, empregos para toda a nossa região, que a Agroaraçá também acabou passando por essa circunstância, e nas semanas aí que antevêm essa entrevista, acabou sendo realizada uma testagem em massa no município de Nova Araçá, que despontou com um número bastante expressivo do número de casos. Como é que foi, prefeito, lidar com essa situação indesejada do Covid? Como é que foi essa política de testagem em massa e como está sendo lidar com as restrições de orçamento e agora a bandeira vermelha, toda essa circunstância? Nova Araçá, apesar do pequeno tamanho que desponta, o problema se tornou grande. Como é que está sendo lidar com isso, prefeito Pedro? Então, essa situação nós estamos aí vivenciando. Né? Essa é a palavra certa, né? Nós nunca tivemos uma situação desse nível, desse porte, de uma pandemia tão grande que o mundo todo foi afetado, né? E realmente Nova Araçá, por ser um município de pequeno porte, nós temos em torno de 5.000 habitantes, né? E nós tivemos bastante dificuldades, bastante problemas, né? Mas graças a Deus nós conseguimos conduzir de uma forma onde as pessoas entenderam a nossa mensagem, onde as pessoas, os munícipes, passaram a usar máscaras a partir do dia 1º de maio, ou, se não me falha a memória, dia 29 de abril ou 1º de maio. Aliás, dia 30 de abril ou 1º de maio, ou 31, que estivesse. Sim, né? Enfim, ali entre meio dos dois exatamente, meses. no final de abril e início de maio. Quando nós não tínhamos nenhum caso, então nós já determinamos na época que fosse obrigatório o uso de máscara. E a população entendeu e passou a ter os cuidados, né? Mas a partir do início de maio surgiu o primeiro caso e a partir do primeiro caso, né, nós tivemos vários casos. Inclusive, foi feita uma testagem de aproximadamente 1.500 pessoas, onde 432 pessoas dessas deram positivos, porém o número de curados é muito grande.
são 427 curados. Quase dá elas por elas. Então nós temos hoje 4 em isolamento, apenas 4 pessoas em isolamento confirmados. Sim. E são 20 que estão em isolamento suspeitos. Né? Então nós tivemos aí, pelo número de habitantes, nós tivemos mais ou menos o número de testagem em torno de 30%. O que é um índice bem superior à média nacional, né? Sim, perfeito. Se todos os municípios optassem por testar 30% da sua população, ou próximo disso, infelizmente o número seria muito mais elevado do que nós temos hoje em todo o país. Correto. Mas como nós temos uma empresa, e a maior empresa da Nova Araçá, e que gera muitos empregos, renda para o município. Tem uma média, quantos empregos hoje a Agroaraçá condiciona? Em torno de 1.500 a 1.600. Isso de toda a região, né, prefeito? Porque temos profissionais de Nova Prata que se dirigem, tem de Serafina, todo mundo que vai para Nova Araçá, porque é uma empresa com 1.500, 1.600 empregos, é uma ordem expressiva para toda a nossa região, né? Perfeito. Então, a empresa ela tem esse número expressivo de servidores em virtude do grande trabalho que é feito ali, né? Onde eles têm um abate de aves diária, circula entre 100 a 200 mil aves por dia. Né? Agora eles estão com uma produção um pouquinho reduzida em virtude da pandemia, então para se adequar às situações, a situação que também foi o próprio Ministério Público do Trabalho, que em negociação com a empresa e acompanhado pelo município, eles acabaram fazendo essa testagem em massa e também reduzindo o número de funcionários por um certo período. Né? Agora já deveremos, aí, nos próximos dias, estar voltando à normalidade. Se bem que agora nós entramos aí a nível de região em bandeira vermelha. Tem mais esse fator para ajudar, né? Então acaba complicando mais um pouquinho aquilo que já estava complicado. Correto. Mas nós temos certeza aí que com o trabalho, com a luta de todos os prefeitos da região, nós haveremos de reduzir o número de infectados e voltar para a bandeira, a partir da semana que vem, a nossa esperança é voltar para a bandeira laranja. Mas nós tivemos essa questão, sim, muito forte, muito presente em nosso município, e acabamos por ter um óbito, né, que não chegou nem sequer a ser hospitalizado, mas infelizmente deu óbito e os testes deram Covid positivo. Correto. Então, infelizmente, né, também tivemos essa situação. Mas, pelo número de testados, pelo número de contaminados, tivemos um óbito, então o número é um pouco baixo também. Né? Sim. Eu sei que nós temos várias perguntas, né, dentro dessa mesma aqui, e talvez vamos demorar um pouquinho para responder. Não temos problema mas, com isso. Quem sabe nós retomamos aí o final dela. Sim. Se você pudesse me repetir sobre os serviços que estão em andamento do município. Isso. Entramos também na crise financeira. Isso, a questão orçamentária, prefeito. Como é que está o arroxo salarial, o arroxo de orçamento, que a prefeitura tem um número mais ou menos mensurado para cumprir suas despesas, e aí de meses para cá a gente vem com deságios bastante ampliados na área de captação, principalmente dos retornos, né, dos fundos municipais e de outros meios que os prefeitos têm acesso para fazer girar o orçamento do município, e a gente tem aí essa complicadora do Covid. Como é que está lidar com o orçamento, pagar as despesas, manter tudo em ordem? Então, a questão financeira do município de Nova Araçá, nós fizemos aí uns ajustes, não só nesse último ano, mas quando assumimos lá em 2017, nós já iniciamos algumas redução de custos. Né? Então, nós conseguimos com isso, o ano 2017 fechar positivo, 2018 também, e só lembrando que 2018 nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Correto, foi todo no mês de maio, né? Perfeito. 1 ano e 2 anos agora, né? Exatamente. Então nós tivemos essa dificuldade também. E teve impacto seríssimo. Seríssimo. Também. Nós tivemos um impacto direto, seríssimo nos municípios. Então também em 2018 nós conseguimos fechar o caixa do município, né, sem
dívidas, sem atrasar salário, com 13º. No ano de 2019 também nós conseguimos aí, com muito esforço, né, fechar o nosso caixa. Eu estou falando dos anos anteriores porque nós viemos de uma crise muito profunda a partir de 2015, 2016, e ela veio, se estendeu para 2017, 2018, e ainda nós estávamos numa situação de crise. Mas, enfim, 2019 nós também fechamos as contas, fizemos alguns investimentos, maquinários, e, enfim, renovamos a frota do município, alguns equipamentos. E 2020, que nós estávamos aí numa boa expectativa, que o país vinha numa crescente. Numa crescente, exatamente. E aí nós tivemos esse impacto enorme aí do Covid-19, né, que veio atropelando e acabou por gerar problemas também nas finanças de todos os municípios. Mas nós estamos aí organizados para reduzirmos custos, inclusive iniciando pelo próprio gabinete do prefeito, né, reduzir gastos, e nós conseguimos até hoje, né, apesar de uma certa redução no orçamento, né, mas graças a Deus estamos conseguindo tocar bem e vamos fechar o ano com, inclusive nesse ano de 2020, nós implantamos o Vale Refeição, Vale Alimentação para os funcionários, que era uma reivindicação que já vinha há algum tempo, então nós aprovamos a lei em 2019 e implantamos em 2020. Com isso também os servidores já têm algo a mais para, e nesse momento é de bastante importância. Mas vamos fechar as contas, sim, positiva, e se Deus quiser, esse ano aqui, com todas as dificuldades que temos, nós vamos conseguir conduzir até o final do ano da melhor forma possível e não deixar nada para o próximo ano. Muito bem. E prefeito Pedro, na parte social, quais são os principais destaques que tu pode falar para nós de Nova Araçá? Unidades básicas de saúde, escolas, quais que são as possibilidades de qualificação que o cidadão de Nova Araçá encontra? Lembrando que seguidamente a gente encontra matérias de que o município de Nova Araçá investe hoje num loteamento social, num projeto de habitação social. O que o senhor pode contar para nós dessa parte? Então, nós temos em Nova Araçá hoje uma ótima estrutura. Nós temos 2 creches que atendem as crianças aí a partir de 4 anos até o 5º ano de ensino. Nós temos uma escola estadual que atende aí mais ou menos 280 alunos. O município, com a creche, 2 creches e a escola municipal, até a 5ª série, atende hoje em torno de 580 alunos. Mais a escola estadual, 280, e temos também uma escola particular da Rede Sagrado que atende em torno de 270 alunos. Então, na educação, nós temos uma bela estrutura, né? Também estamos ampliando, adquirimos ali em 2018, no final de 2018, 2 terrenos próximo à creche já existente, Favinho de Mel. Um desses terrenos já possuía um pavilhão, onde ele foi todo reformado, agora será entregue à comunidade, para ampliação dos trabalhos da creche. E temos um projeto já aprovado também para ampliar a área da creche em si. Esse pavilhão servirá para encontros, para encerramento de ano, para as atividades, enfim, que necessitem de um espaço maior, onde os pais também podem estar presentes para acompanhar os alunos, enfim. A educação de Nova Araçá, graças a Deus, nós temos ótimos índices educacionais e estamos tentando mantê-los, né? Os universitários, ensino superior, o município participa aí com ajuda no transporte em torno de 80%. Em torno não, 80% de custo que o município do transporte financia para universidades de toda a região aqui, Passo Fundo, Casca, Nova Prata, enfim, a região que disponibiliza de universitários, o município participa com 80% do transporte dos alunos. Na saúde nós temos uma UBS, um posto avançado,
Ali nós temos 4 clínicos gerais, nós temos 3 especialistas e 3 enfermeiros. Nós temos uma equipe no posto de saúde de 46 profissionais ao todo. Então, posto de saúde bastante ampliado também, por assim dizer, né? Sim, nós temos, podemos até nos orgulhar disso, né? Sim. Pelo bom atendimento que está sendo feito e pela quantia de profissionais que temos, apesar de ser uma UBS. Enfim, nós estamos aí trabalhando há muito tempo, né? Com essa equipe também agora, trabalhando à frente da pandemia, né? E vamos lá, né? Sim, a luta tem que segue. Fazer acontecer e Fazer acontecer girar. Perfeito. E essa parte do loteamento social, o que o senhor me conta disso? Que é um projeto diferente, não é uma coisa que a gente tem em comum anunciando nas obras da região, e eu vejo que semanalmente alguma informação vem. Semana passada foi assinado um contrato com a Caixa. Como é que funciona essa parte? Bom, então esse loteamento, o município disponibiliza de uma área onde tem um pouco mais de 50 lotes. Correto. Esse projeto, ele teve uns entraves no andar dele, né? Porque inicialmente se pensou em fazer em forma de grupos, no sistema cooperativado. Isso andou por um tempo, né, se arrastando, não tinha, às vezes tinha o grupo pronto, mas daqui a pouco um do grupo, né, saía desse programa, ou desistia, ou tinha que mudar de cidade, ou acontecia algum fato, e acabava prejudicando todo o grupo. Né? Sim. Então, a partir de 2018, nós passamos a trabalhar para individualizar, fazer a individualização dos terrenos, dos terrenos para ser cedidos de forma simbólica, com um valor simbólico aos inquilinos, né, aos mutuários, perdão, para que cada um pudesse fazer o próprio financiamento. Então, a partir disso, nós vencemos todas essas etapas e iniciamos aí há uns 2 ou 3 meses já com os financiamentos aprovados pela Caixa Federal individual. Então, hoje nós temos aí já 4 mutuários aprovados, alguns deles já estão com as casas em construções. Nos próximos dias, sim, nós estaremos assinando mais projetos, os próximos contratos, né? E com isso, né, nós vamos sobrar vários lotes. Então, nós faremos uma segunda etapa. Ainda esse ano nós faremos uma segunda etapa de inscrição para aquelas pessoas que ainda não construíram ou que estão nessa condição de se encaixar no programa. Muito bem, um programa interessante, diga-se Muito de passagem, interessante. que visa a urbanização responsável com a harmonia da parte social, né, prefeito? Perfeito, isso auxilia muito aquelas famílias que estão hoje, quem sabe, pagando aluguel, né, trabalhando e pagando aluguel, mas esse recurso que vai para o aluguel, ele pode ser pago a prestação da própria casa. Daquilo que é do patrimônio da pessoa. Perfeito. E, prefeito, na parte do turismo e da gastronomia, os nossos municípios aqui da nossa microrregião tendem a se direcionar, nos últimos anos, os olhos bastante atentos com a parte do turismo, da gastronomia, da visitação. Como Nova Araçá se posiciona nesse cenário? Então, Nova Araçá, nós temos vários pontos turísticos e nós trabalhamos agora nos últimos anos também, organizando os pontos que podem ser, que têm potencial para serem explorados a partir de agora, né? Mas nós temos pontos turísticos, como por exemplo, a própria igreja. A nossa igreja matriz, ela é um ponto turístico muito frequentado por visitantes de todas as regiões aí que passam por Nova Araçá e param na igreja. Também nós temos um ponto turístico bastante importante e muito visitado, que é a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Então a nossa igreja matriz é um dos principais, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes também, e nós temos festa em comemoração a Nossa Senhora de Lourdes, e é feito um tríduo nesse local da gruta, onde muitos fiéis
comparecem, participam, né? Mas a nossa festa principal, que também é um ponto turístico muito assim comentado, muito importante para o município, para a região, é a festa de Nossa Senhora de Fátima, que ela ocorre em outubro. Infelizmente, esse ano aqui Não se sabe não ainda se sabe como é se que vai ser. ter. E nós implantamos agora, a partir do ano de 2018, nós iniciamos os trabalhos, agora estamos concluindo, uma trilha ecológica, onde nós temos uma área de terra bastante interessante, muito bonita, né, que através do trabalho aí da Atuacera e de técnicos que nos auxiliaram, nós conseguimos aí concluir uma trilha para caminhadas, né, uma trilha ecológica. Acaba sendo um atrativo a mais. É um atrativo a mais. Além de outros pontos, nós temos o Passo Velho do Afonso, que é no Rio Careiro, então é um ponto bastante frequentado também, mas nós temos um potencial bastante grande ainda para ser explorado, né, para ser levantado. E nós estamos fazendo isso, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Desporto e Turismo, nós estamos catalogando aquilo que nós temos de potencial no município. Embora agora com essa pandemia também nós Sim, isso acaba ficando paralisando no um segundo pouco. plano. Perfeito. Mas são obras que foram feitas e elas devem ser faladas. E, prefeito, na parte de obras públicas, a gente tem aí uma vocação bastante expressiva dos nossos municípios para o investimento na parte de pavimentação asfáltica das estradas vicinais, as estradas de interior. Quais que são as principais atuações da parte de obras do município de Nova Araçá hoje? Bom, obras, nós temos várias obras em andamento. Nós temos um projeto aprovado para ampliação da Secretaria do CRAS, Assistência Social. Nós temos em andamento uma obra, um pavilhão comunitário, um salão comunitário, de 1.000 metros quadrados. Está na fase final, aí vai faltar alguns detalhes a mais que nós pretendemos fazer, né? E nós temos aí um projeto já em fase de licitação. Nos próximos dias estaremos licitando e, graças a Deus, nós vamos conseguir licitar antes do período eleitoral, porque, segundo a informação, o período eleitoral, talvez depois nós falamos disso, mas ele vai ser adiado pelo menos para um mês ou dois. Enfim. Sim, segundo informações que a gente tem vindas diretamente do senador Lazier Martins, é que ele seria no segundo semestre de novembro, entre 15 de novembro, o primeiro turno, e o segundo turno para o dia 29 de novembro. Veio um veículo oficial, comentou essa informação, mas ela foi divulgada pessoalmente pelo senador na noite de ontem. Muito bem. Então, com isso, nós temos, em virtude também do aperto de prazo, né, eu acho que é uma medida razoável, né? Nós vamos conseguir licitar essas obras. Então nós temos, pelo menos nós temos 15 trechos entre ruas do perímetro urbano e partes de trecho dos acessos às principais comunidades. Então nós temos aí no mínimo 15 trechos a ser pavimentados ou pelo menos iniciado ainda esse ano. Mais ou menos circula em torno de 3 quilômetros, né? E o valor que o município está disponibilizando para investimento fica em torno de 2,3 milhões de reais. Digo isso, essas pavimentações, a parte que está dentro do perímetro urbano são ruas que infelizmente até hoje não receberam essa pavimentação, em virtude provavelmente da falta de recursos em anos anteriores, que a população nos cobra e o município tem essa dívida. Então, esse ano nós vamos, se tudo der certo, se conseguirmos fazer a licitação, realizar a licitação com sucesso, esse ano nós vamos zerar todos os trechos que não possuem calçamento dentro do perímetro urbano, além de trechos que seguem para as comunidades. Então, para nós isso é uma das é uma das prioridades e é o nosso objetivo até o final do mandato realizar essas obras tão importantes para o nosso município.
E, prefeito, uma questão aqui que a gente sempre pergunta, qual que é o cenário político de Nova Araçá? Pouco mais de 5 mil habitantes, nós temos exemplos na região de cidades que trabalham pelo consenso, como, por exemplo, Protásio Alves, que é quase a única, mas nós temos outros, a grande maioria, que acaba havendo divisão para o pleito eleitoral. Qual que é o cenário da situação política em Nova Araçá? Bom, eu vou me autorizar Sim. a comentar um pouquinho sobre eleição. Sim. Como nós falamos recentemente que a eleição poderá ser adiada, no meu ponto de vista, não é por estar como Sim. prefeito atualmente, mas até eu gostaria que hoje fosse dia 31 de dezembro de 2020. Já encerrava o ano. Será o ano e será o mandato. Mas esse ano aqui é um ano que eu imagino, e a minha opinião é que não deveria ter eleição municipal e que essas eleições fossem adiadas para 2022 para coincidir com as eleições gerais. Sim. Por quê? Nós estamos vivendo uma crise lá de 2015 e ela veio se arrastando, como já foi É falado. a pior recessão econômica do Brasil da história. A década de 2010 a 2020 ficou registrado como uma década perdida, isso antes da ocorrência da pandemia, prefeito. Perfeito. Então, com isso, né, todos os municípios, os estados tiveram muitas dificuldades de investimento, né? Se perdeu muito recurso, se perdeu tempo, inclusive, né? Mas o cenário atual ele é um pouquinho pior do que já estava antes, né? Porque nós estamos aí numa pandemia, né, que vai dar efeitos enormes. Correto. Né? Então, em virtude disso, o meu posicionamento seria favorável à eleição de 2022 para que os mandatários de hoje tenham um pouquinho mais de tempo para conseguir implantar aquilo que nesses 4 anos talvez não foi possível, né? Além disso, nós temos que analisar que uma eleição ela custa milhões pro país. Tecnicamente, ela tem um valor bastante expressivo, Bastante expressivo. Outra questão, a manutenção de recursos para partidos políticos, isso também. Esse recurso para partido e para manutenção de uma eleição, eles deveriam ser investidos na saúde, para estruturar a nossa saúde, que agora nós vimos que realmente nós não estamos bem na área da saúde, e reestruturar empresas, apoiar empresas para gerar emprego e renda nesse momento. Correto. Então, por isso que eu me posiciono contrário uma eleição ser realizada agora nesse momento. E até pelo fato da pandemia, que nós não sabemos até onde ela vai. Sim. Então, os novos mandatários que assumirem a partir de janeiro, eles vão pegar algo assim em andamento que, além da crise, além da pandemia, que não se sabe o que vai acontecer, novos prefeitos, novos secretários, novos vereadores, sem talvez experiência. Novas equipes assumindo um cenário adverso. Perfeito, essa é a verdadeira posição. Mas quanto à eleição em Nova Araçá, voltando ao tema inicial, né, que acredito eu que deveremos ter eleições. Sim. A questão sobre um consenso ela é bastante remota. Ok. Em virtude das divergências partidárias, enfim. Sim. Mas tem melhorado muito essa parte. Nós percebemos aí que a população também já não quer mais essa divisão, essa briga interna dentro dos municípios por poder. Mas para construir um consenso, como está sendo feito em outros municípios, em Nova Araçá, esse momento é um pouco difícil. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos aguardar. Vamos torcer. Que o município esperar por essas circunstâncias, até porque nós temos aí, Nova Araçá é um pouco mais longevo que os outros municípios menores, né? Não foi da leva de 88, tem 55 anos. A comunidade já é um pouco mais tradicional, já é um pouco mais sedimentada na sua formação de opinião, então é normal que hajam e existam essas divisões nessas épocas. E prefeito, se o senhor pudesse deixar expressado qual que seria a principal prioridade para o município de Nova Araçá para as próximas gestões que virão à frente aí
nos próximos anos? O que o senhor acha aí por toda essa sua experiência ao longo de 16 anos de vida pública? Qual que é a grande prioridade para o município de Nova Araçá no futuro próximo? Então, a prioridade, quando nós falamos de prioridade, vem sempre primeiro a questão educação e saúde. Bom, isso temos que dar continuidade. Mas uma prioridade que eu acho que a próxima administração deverá investir bastante, e agora nas obras aí e conquistas eu esqueci de detalhar, mas agora eu retomo aqui, que no mês de maio, agora passado, nós adquirimos para implantar uma nova área industrial no município. E aumento também no nosso espaço do cemitério, que ele já há muitos anos ele vem sendo utilizado e não teve aumento de capacidade de local. Então nós compramos uma área que ela faz divisa com o cemitério e faz divisa com a área industrial existente. Com isso nós teremos condições aí de ampliar ambas as situações. Mas a próxima gestão, as próximas administrações em Nova Araçá devem fazer, e no meu ponto de vista, se eu tivesse a oportunidade de governar mais uma vez Nova Araçá, eu investiria bastante na diversificação de indústrias, apoiar pequenas indústrias, né? Uma vez que nós já temos a área industrial, então é só agora fazer a infraestrutura, apoiar as pequenas indústrias e principalmente as agroindústrias, porque a agroindústria tem condições de agregar um valor do produto primário, agregar um valor bastante considerável para que isso acaba gerando, além de emprego, renda para os produtores, para o município é bastante importante. Então, a minha visão nesse momento é diversificar bastante as indústrias, apoiar as pequenas indústrias, né, diversificadas, e principalmente na agroindústria. Muito bem, prefeito Pedro Sotile, encerrando a nossa entrevista na manhã de hoje, a gente sempre abre espaço para o nosso convidado levar uma mensagem à sua comunidade, principalmente aí a cidade de Nova Araçá e toda a nossa região, em meio a essa situação de bandeira vermelha e tudo o que acontece. Prefeito Pedro, um recado para os seus munícipes e para os habitantes aqui de toda a nossa microrregião. Então, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade aqui, os amigos aqui, a equipe da Conecta Mais, que é a nossa parceira e tem dado uma atenção especial para o nosso município. Desejar a todos felicidade, saúde, e para Nova Araçá, meu carinho, meu muito obrigado pela oportunidade de ter seguido à frente do município até o dia de hoje, e com certeza nós estaremos conduzindo esse ano da melhor forma possível. Eu quero entregar um município sem déficit, que todas as reivindicações da população, que foi possível, as principais reivindicações atendidas. E queremos também deixar um recado a todos os nossos araçaenses e principalmente a toda a população, que nesse momento nós precisamos nos cuidar. Vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel, a pandemia não passou e nós precisamos uns cuidando dos outros. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, prefeito Pedro Sotile, muito obrigado ao nosso telespectador pela sua audiência, pela sua participação nessa manhã de quarta-feira. O Conecta News retorna amanhã a partir das 8h30 com as principais notícias, informações, fatos e novidades que surgem no nosso contexto regional. Um muito obrigado e até amanhã.